Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar aquele que é o único digno de louvor, o único digno de adoração. Amém? A presença dele é real neste lugar. Já podemos sentir o teu toque maravilhoso, a paz que excede todo entendimento humano. Podemos sentir a tua presença. Podemos sentir o manifestar do teu Espírito. Podemos sentir o quanto o Senhor é bom. E o quanto a tua fidelidade e misericórdia, elas duram para sempre. Bendito é o Senhor. Bendito é o teu nome. Bendita é a tua presença.
Que domingo espetacular nós podemos contemplar o amor de Deus, amém? Estamos debaixo da unção, debaixo da graça, e tenha certeza que Deus falará muito ao nosso coração essa noite. Estamos no mês do basta, dando um ponto final a tudo aquilo, que traz distrações, que traz tristezas ao nosso coração. Então tenha certeza de que o Senhor tem algo para o teu coração. Nós vamos aprender aqui com um exemplo bem conhecido em Marcos capítulo 10, versículo 46. Vamos lá? Marcos 10, 46, nós vamos falar sobre Bartimeu, o cego Bartimeu, ou o cego de Jericó, como você queira chamar. E ele foi um dos personagens que deu um basta numa situação. Porque muitas vezes, irmãos, o que acontece? Nós olhamos ao nosso redor e às vezes nós pensamos o quê? Às vezes nós pensamos que as situações são daquela forma. Porque tinha que acontecer. Porque é do tempo, é do lugar, é da pessoa. Não. Nós temos o controle da nossa vida. Ontem eu estava pregando na nossa igreja lá em Venda Nova. Eu estava falando que Deus deu poder para o Adão para nomear toda a criação. Então ele escolheu os nomes que ele ia dar para cada planta, para cada ave, para cada animal, para cada réptil. Ele escolheu nomear a criação. Mas para nós, Deus deu o poder de renomear. O que quer dizer isso? Que você pode mudar o nome, Não que você vai mudar o nome dos animais da criação, mas de situações da sua vida. No lugar da tristeza, você nomeia: não, aqui eu vou ser feliz, aqui vai ser alegria. No lugar de prisão, não, aqui vai haver libertação. Você tem poder para nomear as suas escolhas. E aqui o Bartimeu, ele foi um dos personagens que decidiu fazer isso. Vamos aqui no versículo 46, que diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Em outras oportunidades eu expliquei aqui que a Bíblia frisa que ele era filho de Timeu. Timeu era um dos homens mais ricos e importantes de Jericó. O Bartimeu, ele não era filho de qualquer um. Ele era filho de um homem que tinha posses. Mas olha o que a cegueira, olha o que uma dificuldade fez com Bartimeu. Fez ele paralisar na vida. Em vez de pegar e caminhar, ele estava sentado junto ao caminho. E não bastante estar assentado com a vida paralisada, com aquela dificuldade que ele estava na visão. A Bíblia aqui não menciona se ele nasceu cego, se ele ficou cego, só menciona que ele estava cego à beira do caminho. Ele estava mendigando. A falta de visão naquilo que Deus tem para nós, a falta de visão na caminhada da vida vai nos fazer paralisar, vai nos fazer, em vez de caminhar com dignidade, caminhar com certeza de fé, caminhar conquistando, vai nos fazer ficar parados no lugar. E tem tanta gente boa, tem tanta gente talentosa, tem tanta gente com um potencial tão grande para viver as maravilhas de Deus, filhos de um Deus vivo, de um Deus grande, mas estão paradas no meio do caminho. E não bastante paradas, vivendo tudo aquilo que elas acham normal. Não, essa doença é normal, esse problema é normal, viver dessa forma é normal, ser rejeitado é normal. Porque o Bartimeu foi rejeitado, porque ele tinha uma família importante, mas ele estava sozinho na beira do caminho. Então, às vezes, o que está acontecendo? A aceitação das pessoas está normalizando o caminho. Então, em vez dela caminhar conquistando, ela está parada na vida. Aí o tempo que não perdoa ninguém, o tempo passa tão rápido.
O tempo passa, a pessoa olha e fala: não fiz nada na minha vida, não conquistei. E aí ela para na jornada chamada vida e deixa de conquistar aquilo que por direito ela tem. Por direito, a parte dela tinha direito à riqueza, mas estava mendigando. Quando o Filho de Deus tem direito ao melhor de Deus, mas ainda não abriu a visão para enxergar isso? Ah, não, perder é normal, não ter é normal, viver dessa forma é normal. Então é aí que a gente tem que parar, analisar, olhar a nossa vida e começar a perceber o que realmente é normal e o que a gente precisa dar um passo. Quando a oportunidade vier, quando a fé bater a porta do teu coração, meu irmão, tome uma atitude. Olhe para o que diz a palavra e tome uma atitude, mas com confiança. Amém? E aqui ele continua no versículo 47, dizendo: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus apareceu, ele teve uma grande oportunidade. Note que ele reconheceu quem era Jesus. Não é que Jesus era filho biológico de Davi. Jesus era da linhagem de Davi, que é da linhagem da tribo de Judá. Eu expliquei que veio do Jacó nos domingos passados, né? A tribo de Judá veio de Jacó, veio Davi e veio o Senhor Jesus. Então ele reconheceu que Jesus era Senhor e que poderia mudar a situação dele. Tem gente que vai clamar a outras pessoas: ô fulano, me ajuda, e às vezes até para esperando que outras pessoas ajudem, como aquele homem na beira do poço, que ficou 38 anos esperando que alguém o ajudasse a entrar no poço e ser curado. E às vezes a pessoa está esperando por alguém: ah, se fulano fizer para mim, se fulano me der, se fulano acontecer, aí a minha vida muda. Não, é você que tem que fazer a sua oportunidade. Ele poderia ter ficado quietinho ali, sentado. Jesus ia passar com a multidão, com os discípulos, ia ser mais um dia comum dele pedindo esmolas. Mas ele entendeu o quê? Quando Jesus está passando, é a minha oportunidade. Pastora, quando é que Jesus passa? Quando estamos num culto como esse, quando estamos na nossa casa e abrimos a palavra, Jesus passando. Quando temos o entendimento que Jesus está nos dando uma direção, é Ele passando. E aí nós temos que levantar o nosso clamor: Jesus, filho de Davi, eu quero mudar de vida, quero sair dessa situação. E aí o versículo 48: e muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, a multidão está aí para isso mesmo, para fazer a pessoa desanimar. A multidão significa as situações dessa vida. Quantas vezes querem nos paralisar? Quantas vezes querem nos desanimar na fé? Mas o que o Bartimeu fez? Não, mas é a minha chance, eu não vou perder. Eu não vou deixar de ter um encontro com Jesus. Talvez ele não passe aqui nunca mais. Uma oportunidade, talvez ela não surja nunca mais. Então, cada momento que nós estamos diante da palavra de Deus é único, irmãos. É único. Um dia como hoje você nunca mais vai viver. Já parou para pensar nisso? No dia 21 de dezembro de 2025, você nunca mais vai viver. Não vai ter outro igual. Cada dia é único. Cada dia é uma oportunidade para Deus fazer a obra dele. E você precisa ficar atento, ficar desperto. Amém? E a multidão repreendia para que ele se calasse. Porém, ele clamava cada vez mais: não deixe o medo te paralisar. Não deixe o cansaço te paralisar. Não deixe as palavras de outras pessoas te paralisar. Porque, irmãos, às vezes tem pessoas que são muito amigas. Às vezes elas batem no seu ombro para te consolar. A intenção é até boa, mas às vezes aquilo
Deus para nós. Como assim, pastor? Às vezes nós estamos passando uma situação, vem uma pessoa, nos abraça, bate no nosso ombro, tentando até nos consolar, por ver o momento difícil que a gente está passando, e elas falam, não fica assim não, a vida é assim mesmo, e a gente às vezes aceita aquele consolo, e a gente começa a entender o que? Não, a vida é daquele jeito mesmo. Tem consolo que não vai consolar a nossa alma. Tem consolo que, mesmo que seja com toda a boa intenção, não é de Deus para você. Que às vezes faz você aceitar e ficar paralisado no meio do caminho. Faz você entender, não, a vida para mim vai ser isso aqui mesmo. Então eu tenho que me conformar, tenho que aceitar que para mim já não tem mais jeito. No fundo da alma dela começa a crer nisso. E o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2? Não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem que começar a pensar diferente. Se começar a aceitar isso, a vida vai caminhar para aquela maneira. Mas se tomar uma decisão e falar, não, basta de sofrimento, basta de ser passado para trás, basta disso, basta daquilo, meu irmão, você vai começar a viver experiências novas na sua vida. Ontem lá na nossa reunião, lá na igreja de Venda Nova, eu estava falando sobre o nunca mais. Às vezes a pessoa tem que dar o grito do nunca mais. Nunca mais eu vou ser passado para trás. Nunca mais eu vou me deixar ser magoado. Nunca mais eu vou fragilizar e chorar por aquela situação. Tem pessoas que vestem uma roupagem fragilizada e aceita tudo que lhe é imposto. Ela não sabe nem dizer não. Ela tem medo de dizer não. Se eu falar não, eu vou desagradar. Eu falei, às vezes, naquele intuito de você não desagradar, você está desagradado. E às vezes você quer abraçar, lutar por todo mundo, mas quem é que te abraça e luta por você? Tem hora quando você precisa se escolher. Bartimeu, ele se escolheu. Ninguém escolheu ele se escolheu. Ele decidiu, vou sair dessa miséria, vou sair da beira desse caminho, a minha oportunidade agora e ninguém vai me tirar. Ele deu um grito mais alto que a multidão. Imagina isso. Cala a boca, Somidinho, cala a boca, cego. Para de perturbar o mestre, cala a boca. Uns ficariam intimidados, né? Não vou gritar, não vou incomodar, não vou mexer, não vou incomodar. Mas a Bíblia diz aqui, finalzinho do 48. Mas ele clamava cada vez mais. Quanto mais vinha a imposição para ele se calar, mais ele gritava. Tem hora que a sua alma precisa gritar, irmãos. Às vezes a alma da pessoa está sufocada, aceitando tudo, chorando, mendigando a bênção de Deus. E aí o versículo 49 vem o resultado, irmãos. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Olha só que coisa interessante. E chamaram o cego, dizendo-lhe o quê? Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Mas foram pessoas diferentes que chamaram Bartimeu? Foi a mesma multidão que estava pressionando para que ele se calasse. Mas quando Jesus entra na história, até aquilo que é contra vira favor. Aquele problema, aquela situação que estava te pressionando para você parar, o Senhor vai usar aquela situação para te levantar, para fazer você se aproximar mais de Jesus e sair vencedor dessa situação. O que aconteceu aqui? O povo chamou ele dizendo o quê? Tem o quê? Seu clamor, sua oração foi ouvida. Tem um ânimo. Levanta-te, saia dessa condição paralisada. Ele te chama. 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se, ou seja, tomou uma atitude. Tem gente que ora, mas não toma atitude, né, gente? Às vezes a pessoa pede algo a Deus, Deus dá a oportunidade, ela fica no mesmo lugar.
Ela fica esperando Deus fazer alguma coisa. E Deus já deu a capacidade para ela tomar a direção, para ela tomar a atitude. Ontem nós estávamos falando sobre vestes fragilizadas, vestes de traumas que acompanham uma pessoa, vestes de tristeza, vestes de luto, várias vestes que acompanham a pessoa ao longo da vida. E eu frisei muito isso aqui. A pregação não era sobre o Bartimeu, ela estava em Provérbios capítulo 31, mas eu frisei muito falando sobre o Bartimeu, porque você presta atenção aqui no versículo 50, vamos ler devagarzinho. E ele, lançando de si o quê? A sua capa. A capa era a roupagem que acompanhava Bartimeu em toda aquela situação de mendigância que ele vivia. Quem era a companhia do Bartimeu? A capa. Quem protegia da chuva? A capa. Quem protegia do frio? A capa. Quem protegia do sol? A capa. Quem protegia do vento? A capa. Em todo momento, aquela capa que ele usava simbolizava tudo que ele tinha naquele momento. Mas note que, a partir do momento que Jesus chama ele, a primeira coisa que ele faz é o quê? Joga a capa fora. Por que ele jogou a capa fora? Ele podia guardar. Não vou guardar, vai que um dia eu preciso. Vou guardar aqui porque é uma lembrança do tempo que eu fiquei sozinha, a capa me acompanhou. Não, ele jogou fora. Ele não fez questão, porque ele sabia que para aquela vida ele não voltaria mais. Porque ele viu que deu certo ele se levantar e ir até Jesus, clamar por Jesus. Tem gente que não precisa jogar a capa fora. A capa de um passado traumático, de um passado fragilizado, de um passado de medo. Pastor, mas isso aqui é minha proteção. Mas às vezes o que vai te proteger está te afastando de Jesus, está te afastando da bênção. E ela precisa tirar aquela roupa. Estava falando que às vezes uma pessoa tem uma veste tão fragilizada, que qualquer coisinha rasga. Falando de vestidos, e qualquer coisinha rasga. Trazendo isso para o espiritual. A pessoa é tão fragilizada espiritualmente que qualquer palavrinha a pessoa sai da igreja. Não gostei do jeito que fulano falou para mim. Não gostei do olhar que fulano me deu. Eu briguei com um parente, vou sair da igreja. Ela sai da presença de Jesus. Porque ela está o quê? Fragilizada. Qualquer palavrinha ela se magoa. Ela emburra, fecha às vezes o semblante. Não, eu não gostei disso. Isso aqui me machucou. E ela vai levando aquilo ao longo da vida. E toda vez que o diabo quer atingir ela usa a mesma situação, com pessoas diferentes. Aonde ela for, às vezes ela troca de bairro, ela troca de igreja, ela troca de casa, ela troca tudo. Aí passa um tempinho, Satanás sabe que aquilo vai atingir ela, que a roupa é frágil, é fininha. E aí o que ele faz? Ele usa uma pessoa naquele ambiente para fazer a mesma coisa. E ela se fragiliza. Então ela precisa se fortificar nas vestes. Eu falei sobre vestes espirituais. Esse tecido, irmãos, não é comprado. Esse tecido de uma roupa forte é só o céu que dá. A veste de honra e de força é só o céu que pode dar. Esse tecido é fabricado lá no céu. Então, se a pessoa quer estar fortalecida, ter uma veste de honra, de força, ela precisa estar junto de Deus e de sua palavra. O Bartimeu fez o quê? Eu não vou precisar dessa capa mais. Eu vou me levantar e eu vou até Jesus. E aí o que aconteceu? 51. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o servo lhe disse: mestre, que eu tenha visto. A pessoa, quando chega diante de Jesus, ela tem que saber o que ela quer. Ela precisa ser certa do que ela quer. Se eu quero me livrar desse sofrimento, ela tem que batalhar ali, levantar o clamor dela, lançar a capa do medo, a capa daquilo que tira a esperança dela, que enquanto Bartimeu segurava a capa, o milagre não chegava. No momento que ele jogou fora a capa, não precisa dessa capa de coitado mais. Eu não preciso dessa capa de solidão mais.
Agora eu estou indo até Jesus, que é dono de tudo, é dono do milagre. E olha que coisa linda, né? O 51, Jesus falando, diz: o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer por você hoje? O que Bartimeu fala? Que eu tenho vista. Irmãos, às vezes você precisa pedir isso para Jesus. Senhor, me faz enxergar. Muitas vezes o diabo usa certas situações para me fragilizar. Às vezes tem a visão fechada para isso. E às vezes acha que todo mundo é contra você. E não é. Às vezes Satanás está usando aquela situação para você pensar que pessoas são contra você. E aí você usa, né, a guerra contra a carne e sangue. E não contra o Espírito. Ah, fulano me ajuda. Aí começa a sentir mágoa, tristeza. Às vezes sente até uma chateação. Poxa, fulano devia estar me ajudando, não me ajuda. Aí você começa a vestir uma capa fragilizada. E aquilo passa a ser sua companhia. Mas no momento que você joga fora, mas isso aqui é o diabo está fazendo para me maltratar, para me fragilizar, para me paralisar. Não vou aceitar. Meu irmão, você nunca vai ficar na beira do caminho. Você se levanta e vai caminhando de fé em fé. Amém? Você não para. Sua caminhada não para. E aí o que aconteceu no 52? E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu. Imediatamente o milagre aconteceu. Quando Jesus lançou o quê? A palavra. O milagre aconteceu. O Bartimeu, pode ir. A tua fé te salvou. Naquele exato momento os olhos dele se abriram. Meu irmão, quando seus olhos espirituais se abrirem, você vai perceber quanto tempo eu fiquei parado no meio do caminho. Já podia ter avançado muito mais. Mas não vou ficar chorando por isso, eu vou avançar. Talvez se o Bartimeu estivesse ali, nossa, quanto tempo eu estou na beira desse caminho? Eu tenho um pai rico, tenho uma família de nome, mas estou aqui, ó. Não, ele logo lançou a capa e começou a andar. Né? Às vezes a gente tem que fazer isso. Parar de ficar lamentando o tempo parado e começar a ir adiante. E o final do versículo 52, para mim, é a parte mais bonita dessa história. Ele diz o quê? Ele diz que Jesus, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. A pessoa que tem a visão aberta não abandona Jesus por nada. Porque sabe que Ele é dono do milagre, dono da vida. Só Ele pode mudar a história. A pessoa sabe que ela não tem que ficar mais na beira do caminho, porque Jesus está com ela. E ela começa a seguir. Jesus está te dando direções aqui hoje, para você dar um basta nesse tempo de veste fragilizada. Você dá um basta na cegueira espiritual, para você dar um basta na mendigância, naquilo que Deus falou no teu coração aqui hoje. O Senhor está te dando essa oportunidade. Ele está olhando para você e está lhe perguntando: o que eu posso fazer com você hoje? O que eu posso mudar na sua história hoje? E é o momento onde você clamar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Nós temos que colocar os nossos olhos naquilo que a gente quer. Se é uma mudança de vida, é uma mudança de vida que queremos. Bartimeu colocou os olhos no que ele queria. Ele era cego fisicamente, mas espiritualmente ele enxergou que Jesus poderia mudar a história dele. Amém? Então coloque seus olhos no que você quer. Se eu quero mudar de vida, eu vou mudar de vida. E assim que vai suceder em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir o coração. Vamos buscar de Deus. Senhor, não quero levar para o ano que vem esse sofrimento, essa tristeza, essa chateação, qualquer coisa que me chateia, me aborrece. Não tem que colocar isso na nossa vida. O Senhor nos chamou para viver um tempo de paz. Isaías capítulo 60 diz que nunca mais se ouvirá de violência na sua terra. Então, paz, Senhor, eu não quero mais violência na minha terra. Eu quero é paz na minha terra. Eu quero prosperidade, eu quero abundância. Tudo que o Senhor tem para me dar. Amém? Nós colocamos de pé em nome de Jesus. Não vamos pedir mais dele, para a glória de Deus. Bartimeu, ele chamava Jesus. Bartimeu não gritou
estancar nos ouvidos, o quebrantar do coração. Quanto mais de Jesus você buscar, mais você terá fonte de vida. E nessa fonte que jorra, ele diz que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Porque ele está disposto a nos oferecer a água da vida. Que você tenha vida e vida com abundância, para que você não
Enxergar para onde precisa ir.